Sair da CLT e começar a empreender é uma coisa que bota medo em muitas pessoas, principalmente por conta da estabilidade que a CLT oferece, que no final das contas nunca foi estabilidade, né? Por outro lado, empreender te dá uma liberdade muito maior e também possibilidades de ganho que você não pode nem medir, né? Enquanto na CLT você sempre vai ter um teto para chegar e que não varia, quando você está empreendendo, isso pode ir até o infinito e além, né? E aqui eu vou compartilhar com vocês tudo que eu errei e tudo que eu acertei quando eu fiz esse processo de sair da CLT para começar a empreender e hoje ter uma empresa de sucesso. E a partir disso eu preparei um plano de 6 passos que vai pegar você do zero, vai te ajudar a sair da CLT de uma forma segura e começar a empreender também com segurança. Então, se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, também deixa por aqui, tá bom? Afinal, já passei de tudo que você pode imaginar empreendendo. Então, separei todo esse plano em 6 passos aqui. No primeiro passo, é definir o que você quer empreender. Parece óbvio, mas muitas pessoas não sabem no que vão empreender, só querem sair da CLT. E para começar um negócio, você só precisa encontrar uma demanda reprimida, ou seja, você olhar ao seu redor e entender o que as pessoas querem, né? Normalmente, o empreendedor é aquele cara que resolve problemas. E quanto mais pessoas ele encontra com aquele problema e resolve o problema para aquela pessoa, mais dinheiro ele tem no bolso. É só você pensar dessa forma. Então, começa a olhar ao seu redor, no seu futebol, no seu salão de beleza, não sei, no seu trabalho, na sua igreja, o que as pessoas sempre te perguntam, sempre querem que você ensine, ou sempre querem saber alguma coisa, sempre estão querendo comprar. Ali sempre tem uma oportunidade de negócio. Então, por exemplo, se você está na igreja, você pode vender Bíblia. Se você trabalha com muitas mulheres, você pode vender cosméticos. Trabalha, sei lá, no McDonald's com muitos jovens, você pode vender artigos de videogame ou de repente roupas que eles gostam, sempre dá para poder identificar. E se você ainda tem dúvida com relação a isso, eu vou deixar aqui na descrição 2 vídeos bem interessantes, um com 60 formas de renda extra que podem tornar seu negócio principal e outro também aprofundando um pouco mais essa ideia. Então, depois que esse vídeo acabar, você pode clicar e assistir eles para poder ter umas ideias mais legais aí para poder começar a empreender, tá bom? O segundo passo é analisar a concorrência. Por que você vai analisar a concorrência? Você primeiro identificou o que você quer fazer, mas será que tem demanda? Como você vai identificar se tem essa demanda? Através da sua concorrência. Eles estão tendo muito cliente, estão passando dificuldade, você vai na loja deles, a loja está bem cuidada, está com o cliente sempre. E outra coisa também que eu errei muito, que quando eu abri minha escola de música, que foi o meu primeiro empreendimento, que eu quase quebrei por conta disso, eu queria ser revolucionário, fazer uma coisa totalmente diferente. Então, qual foi a minha ideia? Começar a ensinar para quem queria ser professor, começar a ensinar para quem queria tocar guitarra maravilhosamente. E a verdade é que a maioria das pessoas só quer tocar um parabéns para você na festa ou no churrasco do aniversário de alguém. Então, eu praticamente quase quebrei por não entender isso. E facilmente eu resolveria isso se eu tivesse olhado a concorrência, como os outros professores agiam, como eles trabalhavam, como as escolas de sucesso estavam funcionando, né? Se eu tivesse observado isso, tinha funcionado. E uma coisa bem legal para você entender é que não adianta inventar a roda. Se ninguém está falando ou está fazendo o que você está imaginando, é porque não tem demanda, você pode ter certeza. Não é à toa que quando você vai no shopping, tá McDonald's, Burger King, Subway, tudo um do lado do outro, porque ele tem demanda. Então, se na sua região ou no lugar que você está querendo empreender tem muitas lojas sobre aquele assunto, não encare isso como uma concorrência que não tem espaço para entrar, mas encare que é um lugar que está sustentando tantas lojas, tanto empreendimento, então é porque tem demanda e você pode ser mais um ali, mesmo porque a pessoa pode comprar uma coisa do Y, uma coisa do X e uma coisa sua, né? Então não fica com medo da concorrência. Imagina que a concorrência está validando que a sua ideia tem bastante demanda, tá bom? E vai para cima, não tem medo não. No terceiro passo, faça uma reserva de pelo menos 6 meses. Aqui isso é muito importante. Quando eu comecei meu empreendimento, minha escola de música, eu pensei o seguinte: eu vou
vou dar um jeito de guardar 6 meses de dinheiro para uma reserva de emergência pessoal. Só que eu estava contando que a escola daria lucro no primeiro mês, e isso não acontece, gente. A gente tem um dado aí que a maioria dos negócios quebra no primeiro ano que ele está funcionando. Muitas das vezes porque a pessoa acha que vai dar lucro no primeiro mês, e na maioria das vezes vai dar lucro daqui a 6 meses, daqui a um ano, certo? É tanto que quem tem franquia começa a ter lucro assim sobre o que ele investiu depois de 5, 6 anos, isso é bem normal. Então você tem que ter isso na sua cabeça. E o meu erro foi o seguinte: eu fiz a reserva de emergência, mas eu não fiz um caixa de emergência para a empresa. E o que começou a acontecer? Eu comecei a ter que trazer dinheiro da minha reserva pessoal para a empresa, e 2, 3 meses eu já estava em apuros. Aí começou as contas embolarem, comecei a dever aluguel de casa, aluguel da escola, do local que eu trabalhava, comecei a ter vários problemas financeiros, depois eu consegui me organizar de alguma forma, dei meus pulos, né, e consegui reverter todo esse problema. Mas veja que eu fiquei um ano inteiro, um ano e meio passando dificuldade, porque eu não sabia que precisava de uma reserva de emergência também para o negócio, porque ele não ia dar lucro no primeiro mês. Isso é fato, porque você precisa criar sua base de clientes, você precisa desenvolver seu negócio, seus clientes precisam trazer mais pessoas, você precisa ser aceito pelo aquele mercado ali. Isso só acontece com o tempo, não tem jeito, tá bom? E o quarto passo é estudar administração. E isso foi uma coisa que eu errei muito, porque o principal ponto que faz um empreendedor de sucesso é saber administrar o negócio. E eu errei muito nisso porque eu me preocupei com marketing, me preocupei com decoração, me preocupei com método, me preocupei com produto, e aqui na parte de administração eu não sabia para onde que o dinheiro estava indo, não sabia exatamente o que eu precisava pagar, eu misturava as contas pessoais com as contas da escola, né? E isso começou a dar problema, porque quando você não sabe para onde o dinheiro está indo, você simplesmente perde ele só some da sua mão. E isso da administração evita muito isso, porque você começa a entender o que é fluxo de caixa, você começa a entender o que você precisa pagar, tributos e tudo mais, folha de pagamento, essas coisas todas. E uma coisa que é interessante falar é que é melhor você ser um bom administrador de um negócio que você não entende e colocar alguém para fazer aquilo para você, ou você ser um bom executor e contratar alguém para administrar sua empresa, como se fosse seu chefe. Quem faz isso muito é o Peter Jordan. Peter Jordan do Ei Nerd, ele costuma criar empresas e contratar administradores, né, os famosos CEOs para as empresas dele, e ele vai lá na execução até aquela empresa formar, e muitas das vezes ele sai daquela empresa e deixa ela funcionando sozinha, lá com o administrador. Isso é muito interessante também. E você também pode fazer uma sociedade, às vezes você é um bom executor, mas não é um bom administrador, encontra alguém que é um bom administrador para entrar nessa jornada com você. E se você quiser fazer tudo por conta própria, ainda tem o Sebrae para te ajudar, né? Então lá no Sebrae você encontra vários cursos de empreendedorismo, administração, fluxo de caixa. Lá é uma formação muito boa para quem está querendo começar a empreender. Eu vou deixar o site deles aqui, tem muita coisa online, você também pode ir em alguma das unidades deles, que você já vai começar com o pé direito, assim, entendendo como começar o seu negócio. E o quinto passo é super importante você entender, que é a contabilidade da sua empresa. Como funciona isso daqui no Brasil? Se você for perguntar para qualquer empreendedor, esse é a maior dor de cabeça sempre, porque é muito complexo o nosso sistema tributário. Então vamos começar a entender uma coisa. Você pode empreender de duas formas, sendo pessoa física ou sendo um CNPJ, né, uma pessoa jurídica. Se você opta por pessoa física, você tem que tomar cuidado, que a partir de R$ 1.900, se eu não me engano, você já começa a pagar imposto de renda. E esse imposto de renda vai depender, ele é progressivo, né? Então vai depender de quanto você está faturando. Veja que faturamento não é lucro, é tudo que entrou, não é nada de lucro, tá bom? Sempre faturamento. Com isso, dependendo de quanto você ganha, você pode pagar até 27,5%. E no caso do imposto de renda, você vai pagar anual, né? Então, de repente, se entrou na sua empresa R$ 100.000, juntando o seu salário, por exemplo, se você está trabalhando, empreendendo, você vai ter que pagar lá mais ou menos em abril 27 mil reais e R$ 27.500, para você ter ideia, de uma vez. Então você tem que começar a se programar para isso. A solução é o quê? Abrir um MEI. Quando você abre o MEI, você pode faturar até
R$ 81.000 por ano, ou seja, R$ 6.750 por mês. Você paga ali uma guiazinha de INSS que vai variar entre R$ 70 e R$ 80 todo mês, então é o jeito mais simples de você empreender, mas você tem esse limite de faturamento. Veja, faturamento, ok? Só que, se você está na CLT, você tem que prestar atenção. Se o seu plano é sair da CLT e de repente pegar um seguro-desemprego, quando você é MEI, se você sai da empresa, você não tem direito a seguro-desemprego, porque o governo entende que você tem uma atividade. Então é bom você ficar atento com relação a isso. Agora, se você quer sair da empresa por conta própria, você mesmo vai pedir demissão, isso daí não é um problema, né? Você pode ter um MEI e ser CLT sem problema nenhum, você pode começar a empreender dessa forma. Porém, é bom ficar ciente disso para você não ter uma surpresa na hora que você sair do seu emprego, tá bom? Aí você precisa planejar muito bem também, porque se você passa desses R$ 6.750 por mês como MEI de faturamento, você já tem que pagar um imposto, você já é enquadrado no Simples. Então, tem uma coisa assim, se você passa no ano de R$ 81.000, você já vai ter que pagar um imposto regressivo, né? Com multas e juros. Então, você tem que planejar bem. Então, se você já sabe que o seu negócio vai faturar R$ 10.000 por mês, é melhor você já começar como um Simples. E com Simples, eu recomendo que você entre em contato com o contador que vai te orientar da melhor maneira possível sobre qual a sua faixa de imposto, né, que normalmente vai entre 4% e 6%, e ele vai te orientar qual a melhor maneira de começar isso daí. Você precisa dar entrada em umas papeladas lá, é um pouco mais complexo, mas vai te evitar dor de cabeça, porque eu mesmo já tive que pagar a multa porque eu extrapolei esse esse valor aí máximo, né, esse teto. E é bem complicado quando você passa, que o processo é muito mais chato do que você abrir uma empresa. Você tem essas três possibilidades. É lógico que existem outros tipos de empresa, né? E que vai ser interessante falar. É interessante falar também que quando você tem um sócio, você já entra no simples direto, não tem como ser MEI. E no passo 6 eu te recomendo a fazer como eu fiz. Essa daqui eu acertei, pelo menos o meu eu acertei, né? Que é você começar a empreender antes de sair do seu emprego. Eu sei que pode parecer cansativo, mas isso daqui vai ser uma mão na roda. Se você vende alguma coisa, você pode fazer essas vendas no tempo que você não está trabalhando, né? Vai ser um esforço a mais que vai valer a pena mais para frente. Agora, se você tem uma loja, você pode fazer como um amigo meu fez. Ele, antes de sair, de pedir demissão, ele colocou a irmã dele para atender na loja que ele tinha. E depois, que ele sentiu segurança, viu que ia dar certo, ele foi e assumiu a loja. Isso é interessante porque antes de sair do seu emprego fixo aí, você já pode começar a ter uma base de cliente, já entender o seu estoque, já entender como funciona, o que você precisa fazer, seu processo de venda. Então, quando você sair, é basicamente só fazer mais do que você já entendeu, do que você já aprendeu. Eu comecei dessa forma e foi uma mão na roda. Foi uma das coisas que me salvou de ter quebrado de todas as outras cagadas que eu fiz nesse processo empreendendo. Então, você já entra em jogo já sabendo jogar, certo? Já entra no campo já sabendo jogar. E não um total desconhecido que não sabe como é que o campo funciona, como as regras funcionam, né? Porque por mais que você imagine que seu negócio vai funcionar de uma forma, na hora que você começa a empreender, tudo muda. E é importante falar isso para você não se iludir. Então, você só vai conhecer o seu negócio e vai conseguir tirar o melhor proveito dele a partir do momento que você começar a empreender, que você colocar a sua chuteira no campo, né? E é basicamente assim que acontece. Eu queria saber, principalmente de você que já começou a empreender, tem alguma coisa aqui que ficou faltando eu falar? Comenta aqui, vamos trocar ideia, vamos ajudar uns aos outros para da melhor forma possível a gente conseguir crescer juntos. E aqui na descrição também tem uns links bem legais, principalmente para você que está querendo começar um negócio ou fazer uma renda extra. Os materiais que eu deixei aí vão te ajudar muito, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos. Eu quero saber se você chegou até o fim desse vídeo. E para isso, você vai comentar aqui, eu vou empreender e vou ter sucesso. Eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!